Boa noite, turma. Bem-vindos. Vamos lá. Boa noite AD1, boa noite AD3. Terceiro vídeo da nossa série de 8 vídeos sobre as ferramentas do planejamento estratégico. Já adiantando brevemente, que essa daqui eu vou precisar de mais um tempinho, só adiantando, quarta e quinta-feira nós vamos ter 2 vídeos. Essa semana nós vamos ter duas atividades. Quarta nós vamos ter 2 vídeos e quinta-feira 2 vídeos. A gente vai ter que correr um pouquinho, porque sexta-feira é nosso trabalho, apresentação de vocês, né? Lembrando que o trabalho tem que ser enviado impresso não, perdão. Tem que mandar o arquivo do trabalho para aquele e-mail que eu passei no arquivo. E hoje, dia 11, é o prazo também da atividade 2, da pergunta 2 da unidade 1. Muita informação, né? Então, nós já tivemos 2 atividades valendo 2 pontos. Essa semana a gente vai ter mais 2 também. E semana que vem a gente vai ter uma revisão valendo 2 pontos. Faz a nota parcial de vocês, 10 pontos, ok? Aí o trabalho e dia 20 nossa prova final, tá? Reforçando também que a previsão... não vamos nem trabalhar com essa expectativa, né? Eu não sei como é que estão as coisas, a situação não para de agravar, mas a gente está trabalhando com uma expectativa de retornar dia 18, se o decreto não for prorrogado, mas a gente vai informando se realmente for o caso, tá? Caso contrário, vale essa agenda que eu falei aí. Sexta-feira trabalho, quarta-feira prova final online, dia 20 prova final online, dia 19 último exercício, revisão. Vamos lá, a ferramenta que a gente vai trazer agora aqui, como anunciado para vocês, é a matriz BCG. Uma breve explicação do que seria a matriz BCG, né? Primeiro, ela é uma matriz, não por coincidência, também é uma metodologia criada nos anos 70 por Bruce Henderson, né? E esse nome BCG é porque vem do conceito, na época ele trabalhava na empresa Boston Consulting Group, então vem aí o BCG. Como eu falei para vocês já, turma, nas outras ferramentas, cada uma tem uma especificidade, cada uma serve para alguma coisa. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, que não existe ferramenta melhor ou pior que aquela. Existe uma ferramenta que é a ideal, a adequada para aquela situação que você precisa resolver na sua gestão. E a gente está usando todas essas ferramentas como planejamento estratégico, como instrumento de planejamento estratégico. Essa daqui, a BCG, só para simplificar logo do começo, ela fala sobre mix de produtos, ela fala sobre a relação produtos e mercado. Então, só aí, por definição, a empresa precisa possuir um mix de produtos. Quando eu falo mix, são vários produtos, não pode ser somente um. Existem empresas que têm só um produto, então fica inviável fazer essa análise assim, não é a situação mais adequada, tá? Inclusive tem muito mais exemplos lá na apostila, o material lá é muito mais complexo. A equipe que vai falar sobre, sempre reforçando também, a equipe que vai trabalhar a matriz BCG, vai trazer sexta-feira um exemplo, já ela posta na prática, né, de uma suposta empresa. Então fala essa relação produto-mercado, fala muito também do ciclo de vida do produto, quando um produto está em alta, quando ele está em baixa, sempre com essa relação do critério. Outra coisa sobre a matriz BCG também, que a gente não vai se aprofundar aqui, como eu sempre falo no nosso curso técnico, o objetivo maior é vocês se familiarizarem e entenderem a utilidade de cada ferramenta. A questão de cálculo de participação nesse mercado, nós não vamos... É um cálculo simples também, é traçado um plano cartesiano, né, uma linha vertical e uma horizontal, mas a gente não vai por esse lado, mas a apostila lá detalha bastante isso daqui, ok? Vamos lá. O método é todo aplicado com base no portfólio de produtos da empresa. Então, quando a gente fala portfólio, é aquele catálogo, é o tal do mix do produto. Seu objetivo é ajudar na tomada de decisões importantes.
com relação a qual o produto que a gente vai valorizar, priorizar, quem é o protagonista, quem já está saindo de cena e essa coisa também. A ferramenta permite identificar, através de análise gráfica, quais produtos tiveram um bom desempenho e devem ser mantidos, como eu acabei de falar, e quais estão requerendo muito esforço, mas não estão gerando os resultados esperados. Então só daí também a gente tira que é uma excelente ferramenta para decisões estratégicas, para planejamento com base em mix de produto, tá? Aí alguém pode me perguntar, na vida real, eu uso muito essa expressão, na vida real o planejamento ele é feito assim? Na verdade, o planejamento estratégico, como as reuniões de planejamento estratégico das empresas, como eu disse, cada empresa tem um formato. O fato que ela acontece na maioria das vezes uma vez por ano, sempre nesse período que a gente está vivendo, começo de ano ou final do ano anterior, sempre projetando o próximo ano. Então, numa situação real de empresa, cada setor da empresa leva seus dados. E comercial, com certeza, pode se valer dessa matriz BCG para falar da relevância de cada um dos seus produtos no mix, ok? Então, essas reuniões são longas, né? Às vezes duram uma semana inteira, às vezes elas são feitas fora de ambiente da empresa, todo mundo se reúne no hotel tal, no resort tal, vai ter a reunião de planejamento estratégico. Isso é muito bom para duas situações, uma para fazer uma apuração, um balanço do que foi o ano anterior e principalmente para planejar o ano seguinte. Então, como eu disse, para uma área comercial que trata as relevâncias do produto, deixa eu me ajustar aqui, a matriz BCG é muito bem indicada, mas sempre trabalhando a questão de produto com relação ao mercado. Ok. Então, quando a gente fala funcionalidade, lá na apostila e na apresentação que eu coloquei aqui, tem uma representação de como é a representação gráfica da matriz BCG. Ela lembra bastante a análise SWOT, de ser aquela cruz assim, e dividir em quatro quadrantes, ok? Vamos lá. O eixo vertical, aquela linha reta, não, desculpa, essa é o horizontal, do horizonte, perdão. O eixo vertical, aquela linha reta, representa a taxa de crescimento do mercado, conforme a gente colocou lá. Então é uma relação que vai, esse produto, a performance dele com relação ao crescimento de mercado. Agora sim, a linha horizontal taxa a participação desse produto no mercado. E cada quadrante recebe também uma nomenclatura. A gente vai já falar desse daqui. Cada eixo desse tem 2 setores, o que resulta em 4 quadrantes, como a gente já falou. Os dados de cada produto são analisados individualmente, então é feita a classificação dele de acordo com os critérios de cada quadrante. Eu vou explicar melhor do que se trata, e na apostila, além da representação do que é a matriz BCG, tem também um exemplo prático lá, que eu ia até botar na apresentação aqui, mas ia ficar muito extenso também. Tem lá um exemplo prático, usando como exemplo a empresa Nestlé e os seus produtos lá. Uma empresa que tem um mix variadíssimo de produtos, e eles conseguem ver quem está mais bem posicionado nesse mercado e quem não está tão bem assim, né? Deixa eu ver aqui nossa apresentação. Depois de classificados esses produtos, aqui é importante mencionar também, é possível planejar estratégias e estabelecer metas a fim de se mover os produtos pelos quadrantes conforme seu desempenho. O que isso quer dizer? Todas as ferramentas funcionam mais basicamente como uma bússola. E eu uso muito essa palavra aqui com vocês. Como a gente sabe, quando a gente tem esse conhecimento de como é que está a relação desse produto no mercado, com base, claro, em relatórios, em estudos, em pesquisa, aí acontece o tal do planejamento estratégico. Aí a gente pode ver ações, seja para promover esse produto, seja para até mesmo para tirar de linha quando é o caso, ok? Vamos lá, eu queria conseguir mostrar o slide aqui, mas eu vou entregar isso daqui. Eu sempre falo, eu quero falar assim, só no canto da tela e falando aqui. Eu posto o slide lá, mas aí eu peço que depois vocês vejam lá. Tem 4 classificações aqui. Quanto à participação, as classificações são, antes de passar aqui.
classificações são estrela, né, que é a primeira classificação, um produto que está tendo uma performance alta, com a participação relativa ao mercado. O ponto de interrogação, que é em questionamento, que é um produto que está com uma participação considerada baixa. Tem o vaca leiteira, né, que é um crescimento de mercado alto, e o abacaxi, que é um crescimento do mercado baixo. Então, esse discernimento de que produto vai ser inserido em cada quadrante desse não é um conhecimento empírico, assim, não é uma intuição. Isso é feito também com dados. O próprio produto vai se colocar nessa posição assim. E a relação sempre quanto está o crescimento desse mercado, quantas pessoas, como é que está o consumo, como é que está a agitação, quantos concorrentes tem nesse mercado e qual é a participação que esse produto está tendo, qual é a performance dele. Com relação a isso, ele fica posicionado nessa escala, nesse nosso plano cartesiano que esses 4 quadrantes aí formam. Vamos lá, algumas dicas assim, lembrando, né? É uma ferramenta para análise de performance de produtos, né? Isso que eu preciso que vocês saibam, ok? Só um minutinho. É uma ferramenta para análise dessa performance, né? Há esse cálculo da participação do produto conforme o mercado. Isso é feito pelas áreas comerciais da empresa. A gente precisa agora aqui saber para que funciona e como se beneficiar disso. Dito isso, vamos algumas informações também como criar a sua matriz BCG e sempre deixar aquela frase já clássica assim: tragam suas dúvidas lá no grupo, no privado, na plataforma, e espero pra gente esclarecer ainda mais. Vamos lá, como criar essa matriz BCG. Primeiro item, conheça bem seu portfólio. Antes de começar, você precisa conhecer a fundo todos os produtos presentes no portfólio, para que não fique nenhum fora de análise. Então, cada produto, a gente já falou aqui em outras ferramentas, cada produto é uma história diferente, é um público-alvo diferente, é um estilo de vida, um lifestyle diferente. Então, começa daí você conhecer bem os produtos para poder classificar eles. Depois, desenhar o gráfico, né? Ok? Para montar sua matriz BCG, então é preciso traçar um gráfico desses, ou seja, uma linha reta na horizontal e a outra linha reta na vertical, formando esse ângulo de 40 graus e desenhando os 4 quadrantes. A linha vertical representará a taxa de crescimento, como a gente já falou do mercado, e a horizontal, o desempenho do seu produto no mercado. Ok? Aí entra essa questão do gráfico, né, que é uma relação de 0 a 10%. Você vai traçando em tabelas para você ver, conforme a participação, para você poder ter um indicador, poder ranquear essa questão dos produtos. Tá aqui no slide. E vem a parte de classificar esses produtos, ok? Aí tem um exemplo aqui. Vamos supor que a taxa de crescimento do mercado foi de 7% e na participação o mercado cresceu 7% e a participação do produto, você notou que é líder e vende cerca de 50% a mais que o concorrente. Isso tudo com base em dados, né? Então você já vai classificar esse produto aí. Identifique o gráfico, 2 valores e desenhe o ponto de interseção entre eles, um círculo para simbolizar cada produto. Ao fazer esse processo, você estará classificando cada produto em seu devido quadrante. Essa disposição do quadrantes, elas podem variar de empresa para empresa, mas o mais comum, como a gente falou, é o ponto de interrogação no quadrado superior direito, estrela no quadrado superior esquerdo, vaca leiteira, quadrante inferior esquerdo, e o abacaxi, quadrante inferior direito. Tão importante quanto classificar esse produto, saber quem está em alta nesse mercado, quem está em baixa. A gente está falando ainda de empresas que têm mais de... A Nestlé, por exemplo. A Nestlé seguramente deve ter uma centena de produtos no mix dela, né? Então você precisa, é uma ferramenta muito válida para você saber qual é a participação. No exemplo lá
da apostila, aquela classificação feita nos produtos, lá no abacaxi tá produtos como Nestea, aquele chá deles. Então isso já dá um feedback para o gestor de como está o desempenho, a performance naquele produto. Como eu disse, pode ser útil para alguns tipos de empresas, não tão necessário para outros. Você que tem que ter esse discernimento. Mais uma vez falando que o administrador, ele tem a sua maleta de ferramentas, tem várias coisas lá dentro, né? O bom administrador, ele tem muita ferramenta para fazer isso, então ele só escolhe o que ele vai usar. Reforçando também, matriz BCG fala de performance de produto, mix de produto. A gente já teve, falando da próxima que a gente vai falar, análise Pestel, fala de muito ambiente macro, externo, análise SWOT também, ambiente externo dentro, mapa de empatia, trabalha cliente, aqui matriz BCG, o foco é produto e participação no mercado. E como eu ia falando, tão importante quando mapear, tem que estabelecer o plano de ação. Ninguém, isso como profissional, todo mundo, ninguém está aqui só para apontar problemas e só para identificar o que está indo bem e o que não está indo mal. É necessário, depois desse diagnóstico, a gente fazer plano de ação. Então o item 4 é esse, estabelecer plano de ação. Com os produtos classificados, é o momento de pensar estratégias para cada um. Produtos vacas leiteiras podem e devem ser mantidos. Por um outro lado, talvez seja melhor a empresa cancelar abacaxis, por exemplo. É bem intuitivo, né? Os nomes já dão muito ideia da classificação deles. Ok? Da mesma forma como Estrela é um produto que está em alta na sua participação do mercado, e ponto de interrogação que precisa de uma análise maior. Certo? Bom, é uma análise genérica por fora, né? Como eu, mais uma vez reforçando, envolve a questão dos gráficos, dos números, para você classificar esses produtos. Ele lembra muito a análise SWOT, a gente não comentou aqui, a gente já falou também sobre as 5 forças de Potter. Todos têm uma coisa meio em comum de bússola, né? A imagem que me vem é isso, ele norteia assim aonde você vai analisar. Mas aí depois disso tem todo aquele trabalho de análise e é muito útil na questão de planejamento e diagnóstico de como é que está a sua empresa, tá bom? Tragam suas dúvidas, né? Mais uma vez falando sobre isso aqui, aproveitando que eu tenho 2 minutos aqui ainda, falar que na avaliação final nós vamos ter questões, mas a revisão vai falar isso, e provavelmente a nossa prova final online, mas o nosso módulo foi basicamente todo sobre essas ferramentas de planejamento estratégico. Acho muito legal que assim seja. A gente contextualizou bem o que é o planejamento e depois vamos para a prática, como usar isso daqui. E na avaliação a gente vai ter pelo menos uma pergunta sobre cada uma dessas ferramentas que a gente está trabalhando. Tá? Reforçando também que na revisão a gente vai trabalhar essas questões e a revisão vai valer os últimos 2 pontos da nota parcial. Bom, queridos, dito tudo isso, né? Deixa eu ver o que eu posso comentar mais. Se eu pulei alguma coisa sobre o slide, tá aí. Tem como criar. Na apostila está muito mais detalhado isso daqui, e nós vamos ter um exemplo prático do que é essa análise BCG na prática por uma das equipes que foi dividida aqui, né? Ver alguma curiosidade aqui sobre a matriz BCG. Aplicado no portfólio do produto, já falei que é da década de 70, né? Ok. Gente, o que eu tinha para falar aqui, né? É basicamente isso, né? Eu espero as dúvidas de vocês mais uma vez e
É isso, gente. Muito obrigado. Lembrando que agora a gente falou sobre o produto e já na sequência, amanhã, terça-feira, nosso próximo vídeo é a ferramenta Análise Pastel, tá bom? Obrigados e até a próxima.